Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Muito bem, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Começamos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Vamos juntos até meio-dia com tudo que rola no mundo esportivo para você. Timaço de Carlos Batista. A partir de agora, aqui na Bandeirantes, entrando em campo no seu rádio. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani venceu o Cruzeiro no Mineirão e tirou invencibilidade no campeão da Série B como mandante e confirma a permanência na Série B. Bugre alcançou o top 10 da Bezona pela primeira vez e conquistou 6 pontos contra o campeão. Ponte Preta anuncia a renovação do contrato com o professor Hélio dos Anjos até o final do ano que vem. Treinador completa 40 jogos pela Macaca nesta quinta-feira diante do CSA em Campinas. Flamengo e Corinthians decidem o campeão da Copa do Brasil hoje no Maracanã. Quem vencer será tetracampeão do torneio. Mengão não conta com João Gomes, suspenso. Já no Corinthians, a dúvida está no ataque. STJD interdita a Ilha do Retiro e determina jogos de portões fechados para o esporte. Estádio foi fechado após invasão de torcedores no último domingo em partida contra o Vasco. O meia Luiz Henrique e o atacante Raniel, do time carioca, também foram suspensos por 2 partidas. O meia Kanté da França passa por cirurgia e está fora da Copa do Mundo. Chelsea comunica procedimento realizado no meio-campista para tratamento de lesão na coxa. 97102-1493. Mande a sua mensagem que já ela vai pro ar. Tem vários assuntos. O jogo da Ponte de amanhã, a vitória maiúscula, né, do Guarani ontem diante do Cruzeiro dentro do Mineirão. Teve expulsão para tudo que é lado, cartão, uma grande confusão, mas o Guarani carimbou de novo a faixa do campeão Cruzeiro. Tem um jogo, por exemplo, que nós vamos transmitir hoje. Tem Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, hoje aqui na Band, direto do Maracanã. Tem assunto à vontade. Mande a sua mensagem. 97102-1493. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Alô Ponte Pretano, a Macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a Macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Vem aí a 4ª edição da Dog Race, a corrida mais animada de Campinas e região. São 2 quilômetros nas modalidades cão-rida e cão-minhada. Venha participar e se divertir com toda a família. Sábado, 5 de novembro, às 9 horas da manhã, no Parque Botânico do Swiss Park, em Campinas. Bora curtir o dia com seu pet. Acesse corridaderuasuperação.com.br e faça agora sua inscrição. Não fique de fora, vai ser animal. Realização Band Mais,
mais. Donativos para a ONG Focinho Abandonado. Apoio Swiss Park, quase uma cidade, só que melhor. swisspark.com.br. Embalicho, sustentabilidade, inovação e inclusão. Oferecimento, Vestibular 2023 PUC Campinas. Aqui você vive o futuro. Inscreva-se até 25 de outubro. Pet Camp, perto de você, juntinho do seu pet. Colégio Oficina do Estudante. Essa camisa pesa. Biomundo, a loja de produtos naturais mais completa do Brasil. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral, 62 anos em outubro. Aproveite ofertas especiais de aniversário. Compre também online. supermercadotaquaral.com.br. Atacado Obra Já. Os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Auto Vidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar que ontem, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Guarani, jogando fora de casa, derrotou o Cruzeiro por 1-0. Foi a primeira derrota do time do Cruzeiro neste Campeonato Brasileiro da Série B como mandante. O Bugre, com esse resultado, elimina qualquer risco de rebaixamento à Série C do próximo ano, ou seja, o Guarani está confirmado na Série B de 2023. Ontem também, em Brusque e Novo Horizontino empataram por 2-2. O Novo Horizontino segue fora da zona do rebaixamento, mas o Brusque, com este empate, se complica. Matematicamente ainda não, mas vai ser muito difícil o time catarinense escapar do rebaixamento. Lembrando que hoje, quarta-feira, é dia da grande decisão da Copa do Brasil. Logo mais, 9h45 no estádio do Maracanã, tem Flamengo e Corinthians. No primeiro jogo, 0-0, persistindo um novo empate, a decisão será nos pênaltis para conhecermos o campeão da Copa do Brasil deste ano. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção, sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. A Rádio Bandeirantes está no Instagram. Segue a gente lá. @Rádio Bandeirantes Campinas. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Capucci. Atendendo os ouvintes, bom dia CH e amigos da Band. Desconsiderando a teimosia com a escalação de alguns jogadores, seria interessante a permanência do técnico Mozart, Alex Leite de Campinas. É uma coisa muito do clube, né? Eu, por conceito, eu respeito o trabalho do Mozart, acho que ele tem condição de fazer outro trabalho bom, mas eu tentaria um outro nome. Mas ele fez, de qualquer maneira, tem que reconhecer que ele fez um bom trabalho no Guarani e fez um trabalho para merecer continuar. Mas é uma decisão da diretoria. CH, alguns jogadores da próxima temporada não têm mais condições de jogar no Guarani. Madison, Genison, Iago, Edson Carioca, Roberto Japonês. Eu sou obrigado a concordar com você, Roberto. É mais ou menos por aí. Agradece ao Kaique e deixa o menino Luan jogar. DJ Alê. O DJ, o Alê, ele não é tão menino assim não, viu? A gente acha que é menino às vezes, eu também já me enganei, ele tem 25 anos. Mas é bom goleiro, mas eu não dispensaria o Kaique França não, que segundo o Hélio dos Anjos disse aqui na Bandeirantes, já renovou o contrato com a Ponte.
Aguinaldo de Americana, bom dia. Quebramos a invencibilidade do Cruzeiro no Mineirão. Até então não tinha perdido para ninguém. Ganhou 2 vezes o Guarani do campeão Cruzeiro. Parabéns aos envolvidos. Realmente o Guarani, ontem, apesar da arbitragem, né, que no primeiro tempo apitou direitinho. No segundo tempo, estava louquinho para expulsar um jogador do Guarani. A interferência foi tão grande do árbitro no jogo no segundo tempo, prejudicando o Guarani, ele queria expulsar um cara do Guarani. E o Guarani não conseguiu jogar. Parou de jogar, não teve jogo. E isso quase originou um gol de empate do Cruzeiro. O que o árbitro fez no segundo tempo me revirou o estômago ontem na transmissão. Um negócio inacreditável. E olha que a arbitragem era a FIFA, hein? Imagine se não fosse. Meu Deus do céu. Você acredita, CH, que o Gênison foi uma decepção e você ficaria com ele para o ano que vem? Aguinaldo do Proença. Eu esperava mais. Agora, ficar ou não com ele para o ano que vem é bem mais complexa a resposta. Bom dia, não sei se foi punição aos mal-educados torcedores brasileiros ou foi incompetência motivada da Conmebol para realizar a final da Libertadores lá no Equador. Como eu não acredito em punição, vou ficar com a incompetência dos dirigentes de futebol. Não vejo nexo algum, mas com o nosso futebol está e continuará uma bagunça. Segue o jogo. Edivalmiro. Um abraço, Edivalmiro. Concordo 100%. Mandar um jogo... primeira coisa, já aconteceu uma aberração. Quem conhece Córdoba da Argentina sabe que o aeroporto de lá não tem condição de receber um deslocamento de torcida do tamanho que foi a do São Paulo, hein? E não foi gigantesca ainda. Então, para você fazer uma final de Sul-Americana ou de Taça Libertadores nesses países fixos, você primeiro precisa ver a condição de hotelaria e de aeroporto e de deslocamento. Não tem nexo você sair daqui para jogar no Equador. Sabe? Manda em outra... Não é no Brasil, tá? Não precisa fazer no Brasil. Mas faça em capitais que tenham infraestrutura para receber um deslocamento grande de torcedores. Outra coisa, que eu desconfio que seja, Edvalmir, dedo do patrocinador. A Copa Libertadores tem um patrocinador. Eu tenho quase que certeza que é ele que direciona para que país vai. Quase. Ele tem a ideia, a Conmebol vai e negocia. Não sei. Isso não está confirmado isso, porque não é possível. Não é possível. Com todo o respeito, pelo amor de Deus, ao Equador. Com todo o respeito. Bom dia, você acha realmente que o Guarani foi prejudicado ontem, Alex, no segundo tempo? Quem assistiu o jogo viu. Só não viu quem não torce para o Guarani. Quem queria que o Cruzeiro vencesse o jogo. O árbitro teve meia dúzia de cartões amarelos. Pelo menos 5 não foram lances para cartão amarelo. Pelo menos. Mas isso é uma opinião minha. Né? Não sou dono da verdade, cada um tem a sua. E respeito quem pensa diferente. Bom dia, Bate Pesado. Carlos do Castelo. Bugrinada, temos que comemorar e curtir o feito alcançado. Pois estávamos virtualmente rebaixados. Quando terminar o campeonato, lavamos a roupa. É isso mesmo. Vamos ser felizes. E é isso, cara. O que o Guarani fez, meu Deus do céu. Não podemos deixar de parabenizar os jogadores do Guarani. Buscam o gol intensamente. Rogério tentou fazer isso até o gol, né? Depois o árbitro não deixou. É complicado. Tanto é que o Mozart tirou todo mundo que tinha cartão, porque ele ia expulsar os caras do Guarani. Uma vergonha. Uma vergonha. Bom dia, time covarde foi o Guarani ontem, pelo amor de Deus, 2 a mais. Contra-ataque, cê é louco, xexé. Realmente, depois do gol do Guarani, pela obrigação das mexidas, porque o banco não tem a mesma qualidade, o time ficou tocando a bola de lado e quase com 2 a menos, o Cruzeiro acabou quase empatando o jogo. CH, eu ando meio ausente de ouvir os noticiários. Como andam as renovações na ponte? Tanto de Negrão. Kaique França já renovou, foi dado pelo Hélio dos Anjos. Renovação, assim, martelo batido, acho que só essa. Se eu estiver enganado, eu informo depois, tá bom? Em Campinas, 11h45 agora. É hora do Bugre da Band.
Vamos ouvir imediatamente o técnico Mozart, é o nosso convidado. Ele concedeu entrevista coletiva após o jogo, vitória do Guarani, 1-0 contra o Cruzeiro. Um jogo bem atípico, assim, do que normalmente nós estamos acostumados, né? 2 expulsões no primeiro tempo, no 11 contra 11 nós estamos tendo algumas dificuldades para marcar, principalmente as combinações de lado deles, porém nós tivemos alguns contra-ataques importantes que nós poderíamos ter sido mais efetivos. E aí quando os 2 jogadores, o Daniel e o Machado, foram expulsos, o jogo mudou, né? O jogo mudou. Nós mudamos também a forma de marcar, obviamente. Acredito eu que tenha ficado nítido. E nós voltamos para o segundo tempo tentando explorar as combinações laterais do lateral, do ponta e do meia, mais um volante, e acabou que o gol saiu de uma combinação pelo lado direito, infiltração do Isaac, e ele foi feliz na conclusão, né? Estamos satisfeitos com o resultado, com o desempenho dos jogadores. Eu acho que nós poderíamos ter sido um pouco mais efetivos, tanto no primeiro tempo nos contra-ataques, como no segundo tempo nas jogadas de organização ofensiva, que nós chegamos com bastante jogador. Faltou talvez escolher um pouco melhor, infiltrar um pouco mais, ter um pouco mais de paciência em alguns momentos, mas não é tão simples assim você jogar com 2 jogadores a mais, no sentido de manter o nível de concentração alto. Mas no final das contas, o que importa é o resultado, mas nós tivemos desempenho para ter resultado, né? Pelo menos essa é a minha leitura, é a minha opinião. Eles não tinham perdido em casa ainda na competição. Nós somos o único time que ganharam deles aqui no Mineirão, somos o único time que ganharam deles 2 vezes nesse campeonato. E chegamos na parte do outro lado da tabela, que era o meu objetivo depois do CRB. Então faltam 2 jogos, nós vamos buscar o máximo de pontos possíveis. Então é isso, feliz com o resultado, satisfeito com o desempenho, e a partir de amanhã já pensar na próxima. Gleger Zorzinho acabou comentando o jogo ao meu lado, e o Gleger está chegando para falar um pouco mais desta vitória importantíssima do Guarani contra o Cruzeiro, 1-0. Fala, Gleger! Ô CH, tudo bem? Um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Olha, CH, uma vitória importantíssima do Guarani, né? Mesmo diante de todo o cenário, né? Um jogo atípico, com expulsões para o lado do Cruzeiro, muita confusão, jogadores nervosos, mas o Guarani não tem nada a ver com isso. Apesar de achar que o Guarani correu um certo risco desnecessário durante toda a partida, conseguiu os 3 pontos que era o primeiro objetivo, trazer a vitória. O jogo realmente foi duro, foi difícil. O Guarani, mesmo com 2 jogadores a mais ali, o Cruzeiro chegava em alguns momentos, pressionava, chegava, criava algumas alternativas, algumas jogadas perigosas, mas o Guarani controlou o jogo, né? Destaque para o Isaac, que fez gol, destaque para o Richard Rios, que tem que dar uma acalmadinha, né? O pessoal tem que conversar com ele, um jogador impetuoso, um jogador que ainda, até acho que pela juventude, né? Falta um pouco de experiência para manter um pouco a calma, mas jogou futebol, jogou muito o menino Richard Rios, ao lado de alguns outros jogadores também, o sistema defensivo, o Mike, que substituiu o Jamerson, na minha opinião, foi bem no jogo também. Então o que vale, CH, é os 3 pontos, e o que vale é o Guarani tentando aí alcançar o Criciúma para ficar com essa vaga na Copa do Brasil, CH. Existem várias explicações. Que me recuou demais, a força do Cruzeiro, a parte tática, né? O foco da partida. O fato é que o Guarani ganhou o jogo. Eu discuto muito essa coisa da arbitragem. Eu achei sim que a arbitragem no segundo tempo não deixou o Guarani jogar. E o técnico teve que mexer em posições que ele normalmente não mexeria para evitar que o Guarani tivesse um jogador expulso. Foi assim que eu enxerguei, que eu vi a partida, a vitória maiúscula do Guarani fora de casa, 1-0 contra o Cruzeiro. 11h49 agora.
Tudo para o seu celular você encontra na Campinas Celulares. Mix completo de produtos, capas, carregadores, películas, baterias, fones de ouvido, acessórios para tablet, computador e muito mais. Além de unidades completas que oferecem diversas opções de acessórios e a melhor assistência técnica de Campinas e região, especializada em diversas marcas e modelos. Encontre a unidade mais perto de você. Agora com uma nova unidade em Mogi Guaçu, no Shopping Boulevard Mogi Guaçu, na entrada da Fonte. Em Campinas tem no Cambuí, Supermercado Enxuto, Shopping Dom Pedro e Dalbem Barão Geraldo. Estão no centro em Indaiatuba. Em Sorocaba, estão no Iguatemi Esplanada. Em Mogi Guaçu, estão no Shopping Buriti e no Boulevard Shopping. Em Limeira, no Limeira Shopping. Em Nova Lima, no Nova Lima Mall. Em São João da Boa Vista, no Supermercado Big Bom. E em Itupeva, no Outlet Premium. Seja um franqueado da Campinas Celulares. Aproveite várias opções na região de Campinas. A partir de R$100 mil com financiamento de até 70%. Confira no site campinascelulares.com.br e no Instagram, @CampinasCelaresFranquias. É hora da Ponte na Band. Ponte e CSA. Jogo do Majestoso amanhã, 20h30, você sabe. A melhor transmissão do rádio esportivo de Campinas é aqui na Bandeirantes. 9h30 da noite no Majestoso. CSA vem jogar a sua cartada final, ou quase final. Se perder amanhã, o CSA praticamente decreta, não matematicamente, a sua queda para a Série C. Então, jogo complicadíssimo. Projetando o jogo de amanhã, Gleger está de volta para falar um pouco mais da Ponte. Ponte que joga, repito, amanhã contra o CSA. Olha, CH, eu acho que uma notícia que o torcedor Ponte Pretano tem que comemorar muito é a renovação do contrato do professor Hélio dos Anjos. Para falar um pouco da entrevista de ontem, né, ele já confirmou a renovação do goleiro Kaique França, e uma das falas do Hélio, inclusive numa das perguntas em que eu mesmo fiz, sobre planejamento para a Série A2, planejamento para o ano 2023, ele falando que já está com conversas avançadas aí com o Elvis, com o Luca, com o Everton, né? Ele citou também o Matheus Jesus, que está voltando da contusão, né? Do próprio Fábio Sanches, que para mim é um dos pilares desse time, repito, falando da renovação do contrato do Kaique França. Então, aparentemente, a Ponte tenta aí manter essa espinha dorsal, manter esses jogadores de qualidade, que, sem dúvida nenhuma, se nós analisarmos aqui friamente, para uma Série A2, a Ponte entra, como ele disse, para disputar o título. A dificuldade é enorme, a dificuldade é tremenda na Série A2, é um campeonato muito competitivo, sim, mas a Ponte, na minha opinião, está no caminho certo, conversando com esses atletas, renovando o contrato de jogadores importantes e principalmente, CH, renovando o contrato do técnico Hélio dos Anjos. E olha, o Hélio disse, meu contrato vai até novembro de 2023. Parabéns à diretoria da Ponte e parabéns ao Hélio também, né, que por aceitar essa proposta, por aceitar esse desafio, ele sabe da grandeza do clube e sabe da importância que é dar continuidade ao trabalho que ele vem fazendo. Eu vou colocar rapidamente um pedaço das respostas, né? Só para que você tenha ideia do que o Hélio falou em entrevista exclusiva aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos ouvi-lo. Boa noite, amigo. Olha, eu vou deixar bem claro. Eu sou uma pessoa, sou um profissional de futebol. Eu vou ser muito sincero, não esperava. Hoje eu estava indo para o estádio, assinar meu contrato, eu estava fazendo uma reflexão, minha esposa foi me deixar lá, eu estava fazendo uma reflexão de que eu não imaginava nunca voltar a Campinas, trabalhar na Ponte, trabalhar no futebol paulista e passar por isso que eu passar. Eu valorizo muito aquilo que me oferece. Eu tenho que valorizar muito o que a Ponte me ofereceu, que foi a oportunidade de trabalhar. Com 38 anos de carreira, mas eu estou sempre assim, sempre agradecendo as oportunidades de trabalho. Isso tem sido uma coisa que está mexendo muito comigo. O ambiente de trabalho criado. Foi difícil para você criar uma situação de um grupo coeso, comprometido com a instituição, voltado para o objetivo. Não foi simples. O processo foi doloroso, porque nós tínhamos muitos jogadores
Eu não vi, desde quando eu cheguei, na época que eu cheguei, um envolvimento muito grande de muitos desses jogadores com a instituição, que a gente chama de comprometimento. E tudo isso nós fomos mexendo. Acabou demorando um pouquinho mais para a gente ter o retorno dentro de campo, mas foi sempre muito consciente, tanto da nossa parte, principalmente do presidente do clube. À tarde, com certeza, o Carlos Batista vai reproduzir praticamente essa entrevista toda para que você acompanhe, quem não conseguiu acompanhar ontem, né, no Esporte em Debate, essa entrevista do professor Hélio dos Anjos, que renovou o seu contrato com a Ponte Preta. Hora certa em Campinas, 11h55 agora. Matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Guarani ontem à noite no estádio do Mineirão por 1-0 diante do Cruzeiro. O Bugre de Kozlinski, Lucas Ramon, depois Madson, João Vitor, Derlei, Mike, Leandro Vilela, depois Persson, Richard Rios, depois Matheus Ludic, Giovanni Augusto, Isaac, depois Edson Carioca, Iago, Yuri Tanque, depois Genisson, a equipe do técnico Mozart Santos. O Cruzeiro de Rafael Cabral, Giovanni Jesus, Lucas Oliveira e Eduardo Brock, Felipe Machado, William Oliveira, depois Juan Christian, Pedro Castro, depois Breno e Daniel Júnior. Já, depois Bruno Rodrigues, Luvanor, depois Rodolfo, Edu, depois Kaique, a equipe do técnico Paulo Pesolano. O único gol do jogo marcado por Isaac do Bugre, aos 10 minutos do segundo tempo. Público, 21.461 torcedores. Arbitragem de Wagner do Nascimento Magalhães, que acabou expulsando durante a partida Daniel Júnior e Felipe Machado do Cruzeiro e também Edu. Porém, o Edu já havia sido substituído, porém também foi expulso. Final de jogo, vitória do Guarani, 1 para o Bugre, 0 para a Raposa, partida realizada ontem, 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone. São mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, às 11h30 da manhã. Na sequência, você fica com o horário eleitoral obrigatório. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá! O aplicativo é gratuito. Band